Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A palavra de Mateus, no capítulo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sei que à primeira vista pode parecer apenas nomes numa lista muito confusa, mas naquela lista pulsa como que a história concreta da humanidade. Entre aqueles nomes nós encontramos figuras virtuosas, figuras santas, mas também mulheres de má fama, homens de mãos manchadas pelo sangue e pessoas que viveram traições, quedas e muitas misérias humanas. Veja que interessante. Por exemplo, ali está Raabe. Raabe era uma prostituta na cidade de Jericó. Foi ela quem ajudou os espiões de Israel a entrarem na Terra Prometida. Também ali está Davi, que foi pastor de ovelhas, foi rei de Israel, mas também tramou a morte de Urias para ficar com a sua esposa. Também Salomão, famoso pela sua sabedoria, mas que terminou dividido por seus muitos ídolos e por suas paixões, além de outros reis marcados pela corrupção e pela infidelidade. Essa é a história da qual vai brotar Maria Santíssima, vai brotar o nosso Salvador. Essa genealogia nos mostra que Deus não escolheu um caminho limpo, um caminho polido, um caminho idealizado para fazer nascer o seu filho. Ele entrou na carne da nossa humanidade. Ele atravessou as contradições, ele assumiu a nossa fragilidade e fez dela um espaço de salvação. E é justamente nessa linha, marcada por pecados, por quedas, que nasce Maria Santíssima, e dela nascerá o Salvador. Deus, ele não desprezou a vida daquelas pessoas, ele não apagou as suas histórias, mas ele as assumiu como parte do seu projeto. Cada fracasso, cada ferida, quando tocados pela graça de Deus, eles se tornam degraus de superação. Nós não precisamos negar nem esconder a nossa história. É dentro dela e não fora dela que Deus realiza a sua obra em nós. A salvação, ela não acontece numa vida paralela, perfeita, sem falhas. Ela floresce dentro da nossa carne, naquilo que nós vivemos, com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas dores e também com as nossas esperanças. A genealogia de Jesus nos lembra que até daquilo que parecia inútil ou vergonhoso, Deus tirou vida nova.
Na verdade, é dentro da nossa história que nós somos alcançados pela graça de Deus, porque Deus, ele não nos salva apesar dela, mas por meio da nossa história. Nós contemplamos uma certeza que toca profundamente a nossa existência. Deus não despreza a história de ninguém. Talvez você se envergonhe de algum episódio do seu passado, ou ainda sinta dor de certas escolhas que marcaram a sua vida. Talvez haja lembranças que preferiria apagar ou capítulos inteiros que você gostaria de esconder. No entanto, é justamente dentro da sua história, dentro desses contornos, dessas dobraduras da sua vida, que a graça de Deus encontra caminho para agir. O que parece frágil, ou até mesmo insuficiente, aos olhos de Deus pode se tornar lugar de revelação e, por isso, lugar de salvação. Então, recolha a sua história à luz do olhar do Senhor, pois Ele se vale de tudo para nos alcançar, para nos salvar e, ao mesmo tempo, tocar os corações que estão ao nosso redor. A nossa vida, ela não precisa ser perfeita para ser santa. É dentro do real, com as suas marcas, com as suas cicatrizes, que o amor de Deus floresce. Hoje nós somos convidados a reconciliar-nos com a nossa própria história. Não importa se ela tem páginas doloridas, capítulos de fraqueza, ou até mesmo lembranças que nós gostaríamos de esconder. Quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, cada pedaço da nossa vida pode ser transformado. Entre sombras e fragilidades daquela humanidade, daquela genealogia, Deus fez nascer luz. Assim pode ser também com a nossa história. Não nos envergonhemos de nada, recolhemos tudo diante do Senhor, porque, quem sabe, com o lixo da nossa história, ou daquilo que aparentemente nos envergonhamos ou nos fez sofrer, Deus pode fazer uma obra de salvação. Acreditemos nisso, porque esse é o poder de Deus e a sua vontade para a nossa vida. E nesse momento, mais uma vez, vamos orar juntos. Senhor, hoje eu coloco diante de Ti a minha vida tal como ela é, com as alegrias que guardo no meu coração e com as lembranças que às vezes pesam no silêncio da minha alma. Eu te peço nesse dia, me ensina a não fugir da minha própria história, mas reconhecê-la como lugar onde a Tua presença me alcança, me transforma e transforma aquilo que parecia perdido em caminho de vida nova. Eu coloco em Tuas mãos as minhas escolhas, o meu trabalho, as pessoas que eu amo. Me dê, Senhor, sabedoria e discernimento. Que venha sobre mim e aqueles que estão em meus pensamentos e meu coração a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo uma excelente jornada, paz e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.